Salve, salve galera, mais um Saturnália começando aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje o episódio 83, Pri, boa noite. Boa noite. Estamos recebendo aqui a nossa colega jornalista e escritora também, Carolina Freitas. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho do seu lançamento do livro, vamos dizer assim, reedição do livro? Por aí, os projetos que se seguiram. É esse livro que está aqui, ó, vocês podem ver aqui pelas nossas câmeras. É o Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Um pouco da história do comércio petropolitano. Principalmente as memórias envolvendo estabelecimentos que foram fechados ao longo dos anos, mas que se mantiveram presentes na lembrança dos moradores. Bacana. E fica aí, pessoal, daqui a pouco a gente vai conversar com ela, então só para vocês saberem quem é a Carol, nossa colega de profissão também. E antes disso, Pri, de entrarmos no Caiu na Rede, Carolina, não sei se você já conhece, nosso Caiu na Rede é um dos assuntos inusitados, as coisas mais engraçadas da semana que a gente tenta achar, a graça em algumas coisas, e os inusitados também. Antes de falar disso, hoje, dia 27 de setembro, é dia de São Cosme e Damião. Uma data muito importante no calendário brasileiro, né? Tradição importantíssima, que ao longo dos anos foi ou se perdendo um pouco, né, devido aos acontecimentos recentes, né, pandemia e Verdade. tudo mais. Porém, tem uma questão de intolerância religiosa aí também muito presente, né? Infelizmente. A Carolina parece ser mais jovem do que a gente, né, Pri? Vamos falar assim? Parece. Carolina, não sei se é dessa época de pegar bala. Mas cheguei a pegar com o meu primo. Conseguiu? Consegui. Ah, era muito legal. Deu pra curtir. Em Correios ali, eu pegava muita bala no bairro de Correios. Nogueira. Ah, eu pego. O meu trajeto era Correios, Nogueira ali, aquela área de Samambaia. Aí tinha uns lugares, uns pontos assim, que já eram tradicionais, igual era o Bar da Jura, que era na Praça de Correios, que ela dava uma festa. E assim, quem distribuía os doces, geralmente distribuía todos os anos, né? Exatamente. Então tinha os pontos assim certinhos pra poder buscar. Minha mãe deixava eu matar a aula, Carolina, no dia de São Cosme e Damião. Tem família que fez promessas, né? Exato. Por isso distribui os doces. Exatamente. Que fazem bolos. Isso eu acho muito legal. É verdade. E você que está nos acompanhando, comenta aí no nosso Facebook, aí no YouTube também, qual é a lembrança legal que você teve, que você tem, né, sobre o São Cosme e Damião, que é uma data muito legal no nosso calendário, né? Hoje em dia, né, tem saquinho de São Cosme e Damião vendido no comércio, né? Já com as surpresas, você não sabe o que tem dentro. Exato. Mas é totalmente diferente o sentido, né? Mas acho que todo mundo... E vamos lançar também aqui no Saturnália o São Cosme e Damião Gospel. Se alguém tiver medo de comer o doce, a gente pode fazer também, né, Bri? Brincadeira, pessoal. Sem intolerância religiosa, vamos respeitar todo mundo, todas as crenças. O nosso Estado é laico e é isso que a gente prega aqui no Saturnália. Prega não, que nós não somos pregadores, né, Pri? Mas a gente preza por isso aqui no nosso programa. E é isso, Respeito né? ao principal, né? Vamos falar de Caiu na Rede um pouquinho. Vamos. O primeiro assunto da semana aí. Coloca na tela, por favor. Esse a Priscila não vai curtir muito, que a Priscila não gosta dessas situações. Ela já até virou o rosto. Crocodilo ataca homem que se sentou em suas costas na África do Sul. Pri, tem um vídeo. Visitantes que acompanhavam uma apresentação no Parque Crocodile Creek, na África do Sul, foram surpreendidos por uma situação inusitada. Um crocodilo de cerca de 4 metros e 800... 4 metros e 800, 4 metros e 80 centímetros, estou viajando nas medidas, atacou seu treinador. O fato foi divulgado em um vídeo nas redes sociais. Tem um vídeo aí, pode colocar por gentileza, produção, pessoal aí, ó, assistindo em casa. Não é uma brincadeira muito legal ficar perto de um crocodilo. Não, e também... Pode ver, Pri, pode olhar. Não precisa. Olha lá, Pri, olha só. Não precisa, não. E aí, o que aconteceu? Mas ele sentou nas costas. Olha, Pri, olha ali. Só, quer abusar um pouco do animal. Em nota oficial, o parque informou que o ataque que ele sofreu não foi nada muito bravo, não, né? Mas ele levou uns pontinhos, teve que levar uns pontinhos, né? Um cortezinho básico, mas tá bem, passa bem. Morreu, mas passa bem. Diante de um crocodilo, né? Até que... Não é uma brincadeira muito legal, né, Carolina? Não, ele ele é cuidador, ele era cuidador. Ele é cuidador. As pessoas têm que entender os limites, né? Principalmente na natureza. Ele é um cuidador, mas, enfim, eu acho que não é uma interação muito legal. Eu não passo mão nem no cachorro das pessoas, assim, com a pessoa. Pode botar a mão, que é mansinho. Eu não confio, não.
Não quero te confirmar. Não confio. Melhor um cuidado excessivo do que você passar por uma situação aí. Então fica a dica aí, você que tem um jacaré em casa, não brinque com ele. Vamos pro próximo assunto. Um homem que exigiu pagamento após prever que a namorada teria um aumento de salário. É mole, Pri? Olha só, um vidente. Um vidente. Que isso, gente? É, isso aí. Uma mulher está perplexa com as alegações de seu companheiro que afirmou ter uma capacidade sobrenatural de sonhar com as coisas antes que elas aconteçam. No entanto, para ela, as previsões do namorado não são mais do que consequências de ações tomadas anteriormente. Ué, gente. Nem interesse, né? Nem um pouquinho interesseiro. Bom, imagina, tu se relacionar com um cara que sabe o futuro, assim, isso é interessante, né? Muito estranho, né? Não, ele saber e ainda quer que você compartilhe o fruto aí do teu, do teu trabalho. Muito estranho, muito esquisito, vez né? Um primo meu sonhou com uma coisa que aconteceria no meu aniversário, de fato aconteceu. Foi uma coisa boa. É, ele não quis compartilhar, não? Ele compartilhou. Não, eu digo que ele queria algum vantagem. percentual. Que bom. Não, mas foi legal, assim, da pessoa já... Legal, isso é legal. ter Eu acredito acreditado. que tem gente que tem essa Eu acredito também. sensibilidade. Eu acredito. Foi na semana passada, eu acho, uma moça, ela mandou uma mensagem, não sei se você viu isso, falando que ela estava sentindo como se tivesse sido atropelada. E alguns minutos depois o carro invadiu. Você viu isso? Não vi, não. Alguns minutos depois o carro invadiu, acho que a casa dela, né? Um muro, por pouco não. Verdade. Meu sogro comentou comigo sobre isso. Assim, eu já lembrei daquele filme Premonição, né? Uhum. É complicado. Poxa, bom. Que bom que ela, né? Que bom que aconteceu isso, né? E que bom também o teu primo ter essa visão, sei lá, né? Já pensou? Pode-se dizer. E o próximo assunto aí, inusitado, foi do caminhoneiro. Caminhoneiro aí que aprontou bastante aí nessa semana. Sem chuveiro, caminhoneiro toma banho em torneira de posto. Não precisa E tem um vídeo aí, não tem nada demais, as crianças não precisam sair da sala, tá? O cara tá lá bem, tudo bem lá, mas ele alegou que o posto não liberou. Segundo pessoa que gravou, o caminhoneiro é cliente do posto e o gerente não teria liberado o profissional para tomar banho no chuveiro. E o gerente negou, claro. Mas enfim, é inusitado, né? A pessoa tomar um banho na torneira do posto de gasolina. Mas existe algum tipo de obrigação de liberar, assim, por ser cliente? Existe isso? Sei lá, Pri. É no mínimo estranho, né? Mas é Mas eu acho que covardia, né? Eu acho que é uma covardia, né? Se pode tomar banho, por que não deixa a pessoa tomar um banho, né? Tem que ter uma justificativa. Eu não tenho uma opinião formada, porque eu não sei, né? Eu não sei se existe uma obrigatoriedade em relação a isso. Ou se é uma gentileza que os postos fazem. Então, também não realmente não sei. Mas ele com certeza fez isso no sentido de protesto, né? Porque... Com certeza. Agora imagina a visão, você tá chegando lá, abastecer o teu carro. Precisa, né? Ai, não, nem fala. Mas que tomara que ele tenha aprendido que não é um lugar legal, né? Que, pô, ainda mais agora com essa... A visão é traumatizante. O próximo assunto na tela, por favor, pra gente fechar aí o Caiu na Rede de hoje. Aí, Pri, esse aí é interessante. Vídeo mostra vigia falando com fantasma e moradores de prédio querem tomar atitude. Ué? É isso aí. Que atitude, gente? Exatamente. Que tipo de atitude? As câmeras de um prédio na cidade de Santa Marta, na Colômbia, registraram o momento em que um vigia que fazia a ronda da madrugada no local e foi captado conversando com um suposto fantasma. Bom, tem um vídeo, bota o vídeo, por favor, aí, produção. Olha lá. Só que o cara que estava na cabine, ele falou pra ele que não tinha ninguém lá. Ele estava conversando com uma senhora idosa, ele falou pro rapaz. Então... E aí, ali o rapaz falou pra ele, no rádio, ele tá no rádio conversando com o rapaz, falou pra ele, cara, não tem ninguém aí, tu tá fazendo o que aí? Eu acho aí, que não, a minha tô falando atitude... com a senhora aqui, com uma idosa. Aí, não tem ninguém aí, cara. Olha... Ele apertou e meteu Saiu correndo. Dizem que ele já atravessou... Coitado. Já atravessou a América do Sul, ninguém achou ele até agora. É cômico, mas assim... Ai, meu Deus, esquisito. A única atitude que eu tomaria seria procurar um novo apartamento, porque eu já...
A princípio eu achei que soubesse que tava... Ele ficou nervoso, mas conseguiu depois se acalmar e ficou... não, sem condição. Isso foi em cidade? Foi na Colômbia, foi na cidade de Santa Marta. E aí, Pri, já teve alguma história? Já escutou alguma coisa barulhenta da cozinha de noite? Eu morei numa casa muito estranha. Eu tive essa experiência quando era criança, com a minha família, de morar numa casa... Uma casa estranha. Eu vou dizer estranha pra dizer outra palavra, mas a casa tinha coisas muito esquisitas, do tipo barulhos do lado de fora, assim, da casa, como se bambus tivessem sendo cortados. Não, tinha bambu perto, mas parecia que alguém estava cortando vários bambus e saía arrastando. No outro dia, estava lá a moita de bambu completa, sem nada. Nenhum sinal. Você não está acreditando. Não, eu acredito. Essas coisas, ninguém acredita. Não, eu acredito. Mas assim, foi muito estranho. Eu acredito. Eu ficava assim, apavorada. E pra ir no banheiro durante a... A noite é que fica pior. Vai igual o Chaves na casa da bruxa do 71. Eu perturbava minha mãe, meu pai. Não vou não, me ajuda. E tinha um corredor, né, imenso pra chegar. Tem que cantarolando. Vai, fala, meu Deus, você vai cantando. Teve até uma situação muito vai na frente, anjo. Teve uma situação engraçada. Um dia fizemos uma festa, era até o meu aniversário. A família toda foi, era uma casa grande. E durante a noite, todo mundo começou a escutar umas coisas muito estranhas. A casa... Eu tô rindo, mas é de tinha nervoso. 3 quartos, então o pessoal se espalhou, né? Na sala, nos outros quartos, e tinha o quarto da minha mãe. Todo mundo amanheceu no quarto da minha mãe, de alguma forma. Todo mundo foi pra lá. Porque foram ficando com medo, aqueles barulhos esquisitos. No outro dia, todo mundo amanheceu lá. E quanto tempo vocês levaram pra se mudar da casa? A gente ficamos ali uns 2, 3 anos. Nossa, até que demorou, né? E depois, teve algum relato de alguém? Eu não soube. Cortou todos os laços. Eu não quis voltar não, assim, pra conferir. Mas era bem esquisito. Meu irmão tem um caso engraçado, que eu sou mais velho dos meus irmãos, né? E dormia na beliche. E meu irmão uma vez achou que ele me acordou assim e falou, para, o que foi? Eu falei, nada, ele falou que sentiu alguém passando a mão no rosto dele de noite. Nossa. E ele achou que eu tinha mexido com ele. E essa história ele contou pra mim, eu falei, ele me acordou de noite assim, e eu não entendi nada. O que foi? O que tu quer? Eu falei, não quero nada, ué. Sei lá, eu respeito muito essas coisas. Eu não duvido muito, não. Eu também não acho. Tem muitas coisas que a gente não compreende. Mistério, eu né? acho que tem muitos mistérios que a gente não compreende. A gente ri, mas não é de deboche. Não é de engraçado, deboche. né? Chega a ser engraçado. É de nervoso também, né? Nervoso de desespero. Mas é isso aí, pessoal. Vamos terminando o nosso Caiu na Rede, os assuntos inusitados da semana. Vamos falar agora um pouquinho do esporte com o nosso colega Diogo, que hoje não está aqui, mas mandou pra gente o nosso material por motivos de trabalho também dele. E mandou o material dele do esporte da semana aí. Coloca pra gente na tela, por favor, produção. Alô você, muito boa noite. Não tô podendo estar hoje aí no programa por compromissos particulares, mas eu vou deixar aqui pra vocês o nosso giro do esporte, que essa semana teve jogos no meio de semana, jogos no começo da semana, no fim de semana, então assim, foi um cardápio alternativo, né? Vamos começar falando aí do Botafogo, o Botafogo que volta a campo, né? Nessa semana, o Botafogo que conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento e agora tenta se consolidar para atingir os 45 pontos e não correr risco de rebaixamento. O Fogão tá aí tentando se manter na primeira divisão, que eu ainda acho que vai passar um pouquinho de sufoco. Porém, as perspectivas já não, Priscila, tá indo muito bem pro Botafogo. Vamos falar do Fluminense, o Flusão que tá a todo vapor, ganhou o último Fla-Flu e agora tá tentando conseguir galgar algo melhor na competição, né? O Fluminense está aí entre os 3 primeiros, o Flusão quer porque quer conseguir melhores colocações do Campeonato Brasileiro e em busca de um bom futebol que vem apresentando, né? Consolidar esse bom futebol com o Fernando Diniz, né? Recuperando alguns jogadores, inclusive Paulo Henrique Ganso, que tem sido o destaque da equipe tricolor, junto com Germancano. Faz o L Germancano, o artilheiro do Fluminense na competição, né? Vamos falar, faz o L Germancano, o artilheiro do Fluminense na competição, né? Vamos falar um pouquinho do Flamengo, o Flamengo que volta a campo contra o Fortaleza, o Mengão
botando um time alternativo, porque o Flamengo se prepara para as suas 2 finais, né? A primeira dessas finais é no dia 12 de outubro em Itaquera contra o Corinthians e posteriormente no dia 19 de outubro no Maracanã, decidindo Copa do Brasil. E posterior a isso, o Flamengo decide a Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, né? O Mengão tá aí, ó, voando alto. O Mengão não corre mais risco de nada. Flamengo muito bem colocado no Brasileiro. Se não ganhar a Copa Libertadores, para ir direto para a Libertadores, né, do ano que vem. Se não ganhar a Copa do Brasil, que também dá a vaga, tá muito bem colocado no Brasileiro. E vamos falar do Vasco. O Vascão, que essa semana tem um jogo, uma final para a equipe do Vasco. O Vasco que perdeu na última semana, lá atrás, para a equipe do Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. E poderia ficar empatado com o Londrina, que o Londrina não aproveitou a chance do Vasco de conseguir igualar o número de pontos. Então, o Vasco continua com 3 pontos de vantagem contra o Londrina. E nesta quinta-feira, às 9h30, em São Januário, enfrenta o Londrina. Ganhando, o Vasco abre 6 pontos para o Londrina e consegue matematicamente boas perspectivas para vir para a Série A. Para mim, o Vasco também já subiu, não tem muita história. Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, para mim, tá na Série A do ano que vem. Show, galera? E para finalizar, vamos falar da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que teve 2 amistosos contra Tunísia e Gana, com belíssimas atuações. Gostei muito da variação tática do professor Tite. Basicamente, 80% dessa seleção aí, se for pegar nos últimos anos, tá na Copa do Catar. Agora, dia 7 de novembro, sai a escalação final, né? A convocação final dos 26 jogadores e você vai ver aqui com a gente no Saturnália e nas nossas redes sociais. Show, galera? Um beijo forte pra todo mundo. Beijo a todos. E semana que vem eu tô de volta. Valeu! É isso aí, Diogo. Obrigado aí pela contribuição. E tem Geek, né? Tem Geek, né? Tem Saturnália no Mundo Geek aí com o Jorge, mais a contribuição do Jorge também, nosso colega de trabalho aqui do programa, né, Play? Tem um tempo que o Jorge não aparece, né? Saudade, hein? É, Jorge, aparece, Saudade. pô. Some não. Coloca aí, por favor, na tela Saturnália no Mundo Geek. Fala, galera, beleza? Vamos falar de filme, estreia que teve semana passada nos cinemas brasileiros. É disso aqui que eu vou falar, ó. Pois é, A Mulher Rei. O filme chegou batendo aí, pé na porta. Muito bacana, muito bom e vale a pena ver. Mais da metade do elenco do filme é todo de pessoas negras e tem ninguém menos, ninguém mais no papel principal. Quem? A ganhadora do Oscar, Viola Davis. O filme é ambientado na África, conta a história dos Agoiji, que é uma unidade de guerreiras composta por apenas mulheres, tá? Que protegiam o reino africano de Dahomey. Exatamente. Parece um pouco da história aí de, vamos dizer assim, de Wakanda? Um pouquinho. Se bobear, Wakanda foi inspirada na história de Dahomey. A história se passa nos anos 1800, tá? Essas guerreiras, elas têm habilidades e forças extraordinárias para a época, tá? O filme todo é inspirado em eventos reais. A Mulher Rei acompanha a jornada épica da general Nishira, que é vivida pela Viola Davis, enquanto ela treina toda uma nova geração de recrutas e prepara elas para uma batalha com um inimigo determinado a destruir o modo de vida de Dahomey, das pessoas que vivem em Dahomey, né? E o modo de vida delas também. E uma das frases marcantes no trailer é que ela fala que algumas coisas valem a pena a luta. Essa frase fica muito marcada no trailer. Bom, Viola Davis veio ao Brasil, fez várias divulgações do filme e conversou com algumas pessoas. Quem ficou muito atento a essa vinda da Viola Davis no Brasil foi a nossa Pri Pires e ela vai contar mais para vocês, beleza? Mas antes disso, fica com um pouquinho do trailer aí para você curtir. Valeu? Fui! An evil is coming.
that threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon they are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Haneska, you are asking me to take them to war. War. Some things are worth fighting for. Don't know. É isso aí, Priscila. Vai você lá. vai assistir o filme, então para de ficar aqui querendo assistir o trailer inteiro. Sou apaixonada por essa mulher. Ela é fantástica. Essa mulher é maravilhosa, ela é extremamente maravilhosa. E aí, ela tá empolgada consegue- para ver o filme? Empolgadíssima. Amanhã estarei batendo ponto lá e muito feliz e muito orgulhosa por tudo que essa produção representa, né? Infelizmente, né, já existe um boicote. Sabia disso, Mário? Sério? Um boicote em relação ao filme. Você acredita nisso? Por quê? Gente, roda a vinheta, por favor. Meu Deus. Então, voltando, né, a falar do filme da Viola, tá rolando um boicote, gente. Por quê? Porque as pessoas estão inconformadas. O filme, já que o filme, ele não é 100% fiel ao que essa tribo teoricamente fazia, né, que em relação à participação dela no tráfico, né, de pessoas escravizadas. Só que o filme é ficção. Ele só é baseado numa história real de uma tribo guerreira e a partir disso foi desenvolvida uma história. Entendi. Só que, infelizmente, muitas pessoas acreditam que é um documentário. Não é um documentário. E a Viola veio aqui no Brasil, né, e foi Nossa, aconteceu muita coisa bacana, muitas personalidades reunidas, muita representatividade, muita galera, uma galera da comunidade preta que, nossa, foi muito bacana. Coloca a primeira imagem, por favor. Olha aí. Thaís Araújo e Lázaro Ramos, né, são expoentes aí da nossa dramaturgia, inclusive receberam na casa deles, junto com um evento. Pode colocar a próxima imagem, por favor. Olha aí, ó. Muita gente. Olha, Lisa, atrizes, né, renomadíssimas, cantores, escritores, né, influencers, muita gente se reuniu com a Viola Davis, o marido, o esposo dela, e o Lázaro Ramos, Thaís Araújo, no evento que teve muita representatividade e, posteriormente, teve uma pré-estreia. Pode voltar para cá. Teve uma pré-estreia também, que foi muito badalada. E todo mundo que assistiu gostou bastante do filme. O filme estreou com uma boa margem aqui no Brasil. E eu espero que muita gente aqui não faça parte, né, desse boicote. As pessoas não conseguem ainda, né, saber diferenciar o que é uma mas sabe o que ficção. eu acho engraçado? Que quando tem O Vento Levou, né, que colocam a história do povo escravizado como pano de fundo para os dramas, né, de pessoas brancas, aí tá tudo bem. Ah, mas aí vocês não foram fiéis à história. Não tem isso, né? Não, porque o Vento Levou é uma grande produção, e é histórico, e isso, e é aquilo, mas não é 100% fiel, porque é uma obra de ficção, né? Então, assim, parece que é muito direcionado, né, para boicotar uma produção que é feita por mulheres negras, dirigida por uma mulher negra, né, e estrelada por uma mulher negra. Então, acho que isso tem que ser muito bem pensado, né, antes de você começar a espalhar coisas pela internet, coisas das quais você não tem conhecimento. Então, é bom
a gente repensar isso, né, Mário? Com certeza, é absurdo as pessoas brigarem e arrumarem problema por causa de uma obra que é ficção. É igual quando tem alguma coisa com super-heróis, as pessoas querem brigar por causa de um super-herói. Enfim, as pessoas não conseguem aceitar, né, as coisas diferenciadas, as coisas que não mas assim, fogem do tradicionalismo. Mas as polêmicas que são criadas, você percebe que são sempre tendenciosas, né? Como que aconteceu com a Pequena Sereia, né, recentemente. É verdade. É sempre no mesmo viés, infelizmente, né? Triste, né? Triste capítulo da nossa história que ainda se repete. Né? Mas vamos falar de um evento bem bacana que vai ter na nossa cidade. Aí tem um banner aí, o pessoal da produção mandou pra gente. A gente vai estar divulgando aí, que vai acontecer agora em novembro, no dia 12 e 13 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, no Clube Petropolitano. Vai ser a Imperial Geek Fest, Pri. Olha que vai bacana. Ter bacana, coisas bem legais, vai ter concurso de cosplay, né? Você Nossa! vai ter infantil e adulto também. Infantil? Então, vai ter sim. Pessoal que quiser saber mais, é só entrar aí no Instagram, embaixo aí na tela, ó, Imperial Geek Fest no Instagram, e você vai estar, né, pode apontar também para esse QR Code aí na sua tela da TV aí, do computador que também. Legal! E pode estar aí se direcionando pro site aí, para a rede social da Imperial Geek Fest. Um evento bem bacana aqui para Petrópolis. Nossa. Eles estão vendendo também fora da cidade os ingressos. E a gente precisa mesmo dessas coisas, né? Claro, evento trazer essas coisas para Petrópolis é muito positivo. Exatamente. Precisa de cultura na nossa cidade. Tem uma, né? E diversificar, né? Mais cultura. Porque né? Não é falta de cultura, mas cultura só Exato. Dentro de um nicho. A gente precisa ampliar todos, isso aí. Né? Cultura para todos todas as pessoas, né? Todas as classes, todos os níveis. Inclusiva, né? Exatamente. E falando de cultura, né? Uhum. A gente vai, antes de ir pra cultura, conversar com a Carolina, a gente vai pro intervalo, né? Um intervalozinho, né? Uma aguinha? Uma aguinha rapidinho. Mas fica com a gente, né? Não sai daí não. Não tua TV vai ser desligada, brincadeira. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui com Saturnália na TVC, a TV do Correio da Manhã. E queremos mandar um abraço para você de todas as cidades, de todo o Brasil, fora do Brasil, que estiver também no Espaço Sideral, né? Consegue assistir a gente. Todo mundo que acompanha, né? Exatamente. Prestigia. Futuramente vamos fazer um evento promocional, né? E vai ser muito bacana. Se tudo der certo e nada der errado, em dezembro a gente vai estar fazendo uma... Mas a galera tem que acompanhar as nossas redes sociais, Exatamente. Comentar. Saturnália Petrópolis no Instagram, né? Isso. @Saturnália Petrópolis no Instagram. Segue a gente lá, comenta, fala bem. E sugestões. Se for hater, pode também falar alguma coisa lá. Se for coisa ofensiva, a gente exclui o comentário. Tá bom? A gente precisa do hater também. Vocês não são... mas o hater... Não são muito bem-vindos, não. O hater é diferente de uma pessoa que gosta, né? mas tem uma crítica bacana pra fazer. Mas ele não é hater, O hater só quer realmente tumultuar. Tem um espírito, um espírito trevoso que aparece às vezes na vida da gente, mas ainda bem que na nossa página acho que a não gente aparece. é bem tranquilo, né? Bem tranquilo, o pessoal acompanha. Os seres de luz estão guardando a gente, graças a Deus. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de luz, vamos falar de Carolina Freitas, jornalista, escritora. Vamos falar aí desse lançamento. Não é um lançamento, é uma reedição que você está fazendo. O livro, na verdade, ele foi lançado em 2020. Bacana. E a gente está já editando o segundo volume. Bacana. Então, o que tem realmente estado em andamento é o Petrópolis sob lente, que é um projeto meu que surgiu a partir dessas reportagens que foram compiladas no livro e que tem acontecido, sobretudo, nos últimos tempos no Instagram. Então, a página reúne algumas iniciativas minhas para valorizarem a memória de Petrópolis. Né?
Bacana. E, Carol, fala pra gente quem é a Carolina, de onde veio, como é que você surgiu, como é que é. Você é petropolitana, Aqui, nascida, criada. legal. Isso mesmo. Jornalista de formação. Isso. E nos últimos tempos, caminhando aí para uma pesquisadora dentro da área de memória. Bacana. Pri, tem pergunta já, Pri? Claro, mas é Pode claro, fazer, claro, pode fazer. é claro. Vamos aproveitar É, esse momento. ela deu uma resumida aí, mas eu É. quero saber, de fato, como que surgiu a ideia desse livro? Quando que te deu um estalo? Foi um estalo ou foi alguma coisa assim que já foi sendo criada ao longo dos anos? Conta pra gente. Na verdade, o livro ele foi uma consequência de um projeto que eu conduzia no jornal Tribuna. Eu era colunista aos domingos, eu trabalhava na redação e aos domingos eu publicava reportagens sobre o comércio extinto. E como as reportagens eram semanais, ao longo de 2 anos eu acabei reunindo muito material. E aí um padrinho meu, que é o professor Paulo César dos Santos, sugeriu a publicação em formato de livro. Então foi algo que eu não cogitava até então. E acabou sendo fantástico, porque foi a oportunidade de compilar e de realmente dar prestígio a um trabalho que já era conduzido há bastante tempo e que reuniu muitas boas lembranças, porque a minha abordagem do comércio ela é pautada por recordações de pessoas que vivenciaram aqueles lugares. Então, diferente de um resgate que ele é pautado pela voz de um historiador, aqui a voz é dos personagens. Então, moradores, pessoas comuns que têm lembranças daqueles estabelecimentos. Então, na verdade, há muita vivência nesse livro, né? Muita vivência. A vivência que se cruza com a história do comércio. Então, assim, histórias de amor que começaram em estabelecimentos comerciais, histórias de família, de pertencimento. E o que eu acho mais interessante do comércio é que a história é de quem está por trás daquele estabelecimento. Não necessariamente o serviço que é ofertado ou o produto que é vendido. É a história daquele imigrante que teve início, cuja vida teve início aqui na cidade, da família, dos esforços em dar continuidade a uma tradição. Então é essa abordagem que eu busco pregar. E tem alguma que te emocionou? Eu sei que são muitas, mas tem alguma que te emocionou de forma especial? Tem sempre uns relatos que a gente acaba guardando com mais carinho. Amizades que ficam com a gente por muito tempo. Então, mês passado mesmo, eu encontrei com um personagem que ele não mora em Petrópolis e sempre que ele volta à cidade, ele faz questão de tomar um café comigo. E ele foi muito grato na época em que eu fiz a matéria sobre o avô dele, porque em vida o avô não foi prestigiado da maneira que deveria. E aí, depois, em memória, a gente acabou fazendo esse resgate. Eu acabei conduzindo esse resgate que fez jus à memória dele. Então, é uma forma bonita de poder lembrar dessas pessoas. E de perpetuar, né, contribuíram. essa memória, né? Ele emoldurou a matéria, colocou na sala de casa. Então, isso está muito envolvido com a essência de cada um, realmente das raízes, né, das pessoas que habitam Petrópolis. Muito bacana. Vendo a capa aqui, essa imagem imagem muito bonita do centro da cidade. Eu fiquei encantada com essa imagem. Essa imagem, assim, vocês estão quem é notada, daqui, de imediato se reconhece, né? Se reconhece aqui. Você conhece ali. E essa foto, como foi a criação dessa foto? Assim, A concepção da capa foi minha também. Bacana. Eu que fiz o design da capa e a gente Parabéns, promoveu né, esse ensaio junto ao Henri Capão. Eu sempre fui uma grande admiradora do trabalho dele pela fotografia de cotidiano que ele realizava. E aí eu tive a ideia de fazer, já que o tema é saudade, fazer uma fotografia em que um senhor se reconectasse com o eu dele do passado. Então não é um avô com neto, como muita gente acha. E aí ali o que realmente dita isso é as vestes do menino, que usa uma roupa de época e que mostra essa conexão que o senhor ainda tem com o passado dele. E aí para o segundo volume, já um spoiler que está em andamento, a gente selecionou os mesmos modelos, que é o escritor Gulino, que é da Academia Brasileira de Poesia, e o Léo, que cursa teatro. E a ideia foi mostrar essa conexão mais próxima entre os dois. Então, no segundo volume, eles estão mais perto um do outro, justamente para mostrar esse caminho que é você voltar às suas recordações. Que maravilha! Que maravilha, hein? Essa capa é um encanto, né? Tem como botar ali pra... Ela por si só tem uma história, né? Por favor, novamente. Olha só. Quem não conhece,
é o centro, perto da rodoviária. Isso Antiga, mesmo. Não é o D'Angelo, muita gente me fala é o D'Angelo, né? Não. Mas não é o D'Angelo, não. É Eu olhei Antiga assim, Itararé. fiquei pensando onde é, consegui. Isso mesmo. É ali quase onde é a antiga Casa Galo, quase ali. É em próximo frente a Itararé, Antiga Itararé. E a minha intenção com a capa foi incluir ali um estabelecimento que não revelasse muito do presente, mas que trouxesse alguma reminiscência do passado. Então, o estabelecimento que eu escolhi foi a Casa Itararé. E o legal é que todo mundo tem uma história com o comércio de Petrópolis. Quem é daqui da cidade se lembra de algo que comeu com algum ente querido, de alguma... Eu folheando aqui o seu livro, eu vi aqui uma padaria que eu tomava café às vezes, a La Fornarina. Da Fornarina, eu também tenho memórias ótimas. Antes da Dava no escola, liceu. passava ali, comprava umas coisas assim deliciosas para lanchar, gostava muito, verdade. ou saía dali. E eu imagino que para você, o livro foi lançado em 2020. Eu imagino que para você, a tragédia mais recente que nós tivemos, né, que atingiu de forma muito forte o comércio aqui no centro, e alguns estabelecimentos que eu acredito que estejam retratados ali também sofreram com isso, né? Isso te afetou de uma forma diferente? Sim, é interessante porque a gente tem um vínculo muito forte com os comerciantes. No livro não constam estabelecimentos em atividade, são só estabelecimentos extintos, então ali realmente é uma viagem no tempo. Mas, ao mesmo tempo, por desenvolver esse trabalho, eu acabei me tornando amiga de muitos deles. Então, o Amaral, da banca de jornal, muita gente que faz parte da minha vida. E foi justamente na pandemia, antes da tragédia, que eu passei a desenvolver um projeto com a CDL Petrópolis para resgatar a memória do comércio ativo. Porque até então eu só vinha falando do que tinha acabado, do que era extinto. E aí o legal foi poder, também depois da tragédia, enaltecer esses estabelecimentos e trazer um pouco de leveza para o momento difícil que eles e a gente também via vivenciando. Então, mostrar para os petropolitanos a história daqueles lugares e estimulá-los a consumir nesses estabelecimentos e com essas famílias que realmente foram duramente afetadas. Assim, estabelecimentos que registraram, né, cerca de 1,70 m da água. A gente tenta imaginar e é difícil, né? Só realmente quem esteve presente nesses lugares é que pôde saber o que vivenciou naquele momento. E muitos, eu acredito que a maioria queriam poder construir uma história, né? Alguma história como as que estão retratadas aqui, mas não tiveram mais a oportunidade ou tiveram que fechar as portas. E afetou muita gente, né? Petrópolis foi muito impactado por isso. Ainda em alguns lugares eu acho que ainda está se recuperando. Sim, é um processo. O prejuízo para recuperar o que foi perdido, ele é a longo prazo. E aí é até interessante a gente estar falando sobre empresas que estão em Petrópolis há bastante tempo, porque ontem eu fiz uma publicação no meu Instagram falando sobre... No Instagram... O Petrópolis sob lente. Quando eu falo o meu, por gentileza, é o Petrópolis sob lente, que o meu pessoal quase não usa. Pessoal, deixa na tela aí, por favor. O pessoal quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né, Carolina? Isso. Ali é uma presença minha, assim, semanal. E tem sido muito bacana criar esse vínculo com moradores, tanto mais velhos quanto mais jovens, porque esse é o meu desafio, aproximar a memória e a cultura de gerações mais jovens. E aí ontem esse vídeo ele reunia mais de 10 estabelecimentos que têm mais de 29 anos em Petrópolis. E aí o que surpreende é porque às vezes são lugares que têm 60, 70. O D'Angelo tem 108 anos. Caramba! Então, quando a gente coloca na ponta do lápis o período de existência, a gente passa a admirar mais e a dar valor, né? Não é fácil manter. Porque não é fácil mesmo. Não, ali eu incluí Causbem, Casa Olímpica, Semadri, Casa Carlos. Até porque muitos deles passaram por tragédias similares, várias coisas. É muito complicado. O centro da cidade, infelizmente, sempre alagou, a verdade é essa. O centro ali sempre foi caótico, né? E qual foi o funcionário com mais experiente, que ficou mais tempo dentro de um comércio que você conseguiu conversar com algum que assim te impressionou a quantidade de tempo e serviço? Um recente que consta nesse vídeo de ontem, acho que por isso que está na minha memória, é da Eletrônica Tefé, porque o proprietário ele deixou nas mãos dos funcionários a empresa dele.
Então foi um gesto muito bacana, porque ele Legal. decidiu se desvincular da empresa e ele realmente cedeu parte dela para eles estarem à frente. Tamanha confiança que ele tem nos funcionários. E é uma equipe assim super unida Não, e é e bom comprar respeitada ali, né? entre o público. Ali é legal de Tem um comprar. atendimento diferenciado. Então eu gosto muito dessas histórias que revelam o laço de amizade que tem por trás dos negócios. São realmente famílias que se formam. Então assim, tem muitos casos de patrões que acabam virando padrinhos de casamento dos funcionários. E a gente vê que vai muito além de ser empregado, né? É realmente uma família que caminha junto. Agora, Carolina, deixa eu falar também. Peraí, tu tá falei aí, tu tá nada, mas eu afiada, não tu já tirou umas falei 2, 3 nada. perguntas que eu ia perguntar pra ela aqui. Ela tem isso, tá? tá. Ela rouba na nuvem, ela pega minhas perguntas na nuvem. Você recentemente recebeu um prêmio também de cinema, né? Ah, foi Festival Argila de Isso, Petrópolis, né? isso. Com um filme do Seu Lino. Isso. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia Surgiu na é pandemia. um documentário. É um curta-metragem. Na pandemia, eu senti que eu precisava fazer algo em prol do comércio ativo. Então, ajudar os comerciantes naquele momento delicado da pandemia. E aí eu decidi dar início a uma série de curtas-metragens com o meu celular. Foi até aí que eu conheci o teu trabalho, através Foi? que eu achei Pelo vídeo? muito bacana, Ah, que muito legal. bacana a história. E assim, sem nenhuma experiência prévia com produção de vídeo, com edição, nada, eu decidi que eu faria e comprei alguns equipamentos, alguns eu recebi de apoio, e aí eu peguei o meu celular e comecei a fazer. E aí foi Ganhou um prêmio, olha só. tudo concebido Que por legal. mim, desde o roteiro, entrevista, edição, divulgação, tudo. Sempre, no Petrópolis Sob Lentes é tudo comigo, sempre. Ah, legal. E o primeiro, né, o curta-metragem de estreia foi o Seu Lino, que está ali na Porciúncula há cerca de 60 anos. E é uma história que começa desde os tempos da bisavó dele. Eu adoro passar ali entre ao invés de passar dentro da galeria, eu corto dentro da loja ali. Pra poder dar uma Eu e minha espiadinha. filha, quando a gente sai da escola, eu trago ela da escola, ela passa ali e eu passo por fora. Aí... E o Seu Lino, ele é uma pessoa inspiradora, e foi isso que eu busquei ele é muito legal. incluir no vídeo, toda essa visão de vida e de mundo que ele tem, e trazer esse lado poético, que é sempre uma vontade minha, poetizar um pouco e trazer um outro olhar sobre a realidade. E aí o vídeo com o Seu Lino foi o primeiro que eu editei e o que mais fez sucesso, porque ele realmente tem clientes que vêm do Rio só para consertar os relógios com ele. E que tem muito carinho pela pessoa que Ele é vem. muito justo, eu vou te dizer que assim, Sim. você vai lá para consertar uma coisa e é um preço legal, sabe? Não é uma coisa que chega lá, pô, cara, Justo. sabe? Não tô fazendo jabá, não. Tá? Aham. Não tô ganhando nada do Seu Lino, não, gente. É porque eu já coloquei relógio lá para consertar e é assim mesmo. E aí eu realizei esse curta em dezembro de 2020 e aí esse ano teve o Prêmio Argila de Audiovisual. E eu decidi inscrever o curta. E aí tinha algumas categorias e eu venci na de júri popular, que era com base em acessos. E foi muito bacana ter esse reconhecimento em uma outra forma de narrativa, né, que eu não estava acostumada. É mais um campo para você, Mais um você campo já pra tem aí mais a explorar. confirmação que você pode trilhar por aí, É. né? Isso é bacana também. E eu acho muito interessante o seu olhar, Carolina, porque infelizmente a gente tem muito a cultura aqui em Petrópolis, né? Não só aqui em Petrópolis, mas eu imagino que em muitas cidades do interior, né, da região serrana, não, de que aqui as coisas não acontecem, de que aqui não existe possibilidade, você tem que ir para a capital para as coisas acontecerem. E você teve um olhar para aquilo que estava te rodeando, aquilo que você cresceu aqui, né? Então você enxergou com um olhar muito generoso, né? O comércio, as pessoas, principalmente, a vivência das pessoas. Porque Porque são histórias, tem várias histórias, vários relatos. e eu acho isso interessantíssimo, porque a gente se vê um pouco nisso. Quando eu olhei para a capa, eu já tive essa identificação de imediato. Eu tenho, não importa, quantos anos eu tenho. Pode falar. É menos de 50, gente, isso eu sei. Ao longo dos anos, assim, você vai passando o livro, você vê as imagens, você te vem uma lembrança, quando eu estava naquele ponto, aconteceu isso, quando eu estava naquela... aconteceu aquele isso. momento de vida. Aquele momento de vida, eu compartilhei isso com uma pessoa, com alguém da família, com um amigo, e você teve esse olhar generoso, né? Em algum momento você pensou em sair daqui, em realizar os seus projetos
na capital ou em outro lugar, numa cidade maior? Antes de começar a cursar o jornalismo na escola, sempre houve essa pressão para sair de Petrópolis. Petrópolis não tem oportunidade. E aí, por uma série de motivos, eu acabei ficando na cidade e foi ótimo, porque eu acabei cursando a faculdade aqui, estagiando em jornal local e desenvolvendo todo esse trabalho de memória que até então não tinha. Não existem outros jornalistas que trabalhem especificamente com memória. E até sobre os curtas-metragens, eu lembrei não sei se vocês conhecem, mas o Bolinho do Seu Zé, aqui da feira, que também é um trailer super tradicional, a figura do Seu Zé, tem o bolinho, tem o pastel, e eu entrevistei o filho dele, e a gente tem lá em casa uma relação pessoal com o Seu Zé, porque minha mãe ia com a minha avó. E aí quando eu nasci, ela começou a me levar. Bacana. E é um bolinho assim característico. Se vocês não comeram, sugiro fortemente. Seu Zé, pode mandar pra gente aí. Queremos. É o filho dele que conduz, porque o Seu Zé infelizmente já faleceu. Mas a massa do bolinho é assim, única, uma massa fininha. Caseira mesmo. Nossa, não tem coxinha na cidade igual a dele. Tem aquele temperinho com Aonde é salsinha. É na feira do já tô centro. com fome. Ali atrás do shopping estação. Sim. Ali na feira. Aí fica perto do trailer de cana-de-açúcar. Sim. E é uma delícia. E tem várias histórias. Então, Seu Zé, assim, não gostava de cobrar de quem não tinha condições. Então, ele até brigava para a pessoa levar o bolinho. Então, é um negócio que Eu posso levar minha esposa, ela não, que ela é dependente de coxinha, ela adora. Não, mas, assim, é muito bacana, porque são coisas nossas, né? Assim, acessíveis, está perto da gente, e às vezes a gente não tem esse olhar, a gente olha lá fora, não, porque lá acontece isso, lá acontece aquilo, quanto aqui tem uma riqueza, às vezes, de histórias, de possibilidades, né? e de tudo, né? Eu lembro, quando eu era garoto, tinha massas de Baquerini, que era famosíssima. também tá né? no livro. Tá aqui, eu vi aqui. Então, é muito rico, muito rico. Muito Aqui eu tô abrindo aqui o Mix Burger, que era Nossa, uma lanchonete. essas histórias do Mix. Eu adorava tomar o Menta Mix que tinha lá. Sobrinhos, eu conto Conheceu sempre. o Menta Mix? E conhecia. Tu bebia só Menta Mix, né? Suspirão. Tu ia lá beber milkshake com Não, e licor tinha de aquelas- menta, né, Pri? A cara dela, Não, nem e tinha nega. aquelas taças de sorvete maravilhosas, né? Coisa boa. Eu amava, gostava tinha, demais. Tinha um prato lá no Mix Burger que eu gostava, que era um frango. Ele tinha frango com abacaxi. Isso. Eu esqueci o e nome. os pratos dava pra você dividir. Eu lembro saindo do liceu, a gente conseguia comer 3 pessoas, 4 pessoas em um prato. Era Salgadinho, maravilhoso. que eles vendiam salgadinho Era aqui. maravilhoso, Isso. era maravilhoso. O cinema que, né, não existe mais Petrópolis. naquele lugar, né? Ah. Ali agora é uma igreja, É o né? cinema É. Petrópolis. Isso. Eu fui, meu primeiro filme eu fui assistir ali. Eu também. Foi Robin Hood, de Kevin Costner. Só pra vocês saberem que eu sou velho, gente. Aí eu vou aproveitar o Nossa. link, né, falando de cinema, porque na minha página eu firmei uma parceria com a UERJ Petrópolis. Que bacana. E aí essa parceria, ela consiste em resgatar curiosidades sobre o patrimônio local. Então, patrimônio de todas as maneiras possíveis, desde casarões históricos a outras formas de história, assim, tampa de bueiro com impressão da coroa do Império. Eu resgatei, tem na Praça Tem Confidência e muita gente não sabe. Caramba. Então, muita gente passa ali e não olha para o chão. E tem umas tampas que simulam tampas de bueiro e que trazem pontos turísticos, a coroa. Então, tudo isso é patrimônio e faz a gente voltar esse olhar para a história contemporânea, né? Que é essa que está acontecendo todos os dias. Você acha que o petropolitano conhece a sua própria história, a história do lugar? Está passando a conhecer pelo Petrópolis. Legal, legal. E assim, Carolina, falando um pouco da área da pesquisa, os pesquisadores, vamos dizer assim, na área acadêmica, como eles te olham assim? Tem algum problema? Não. Tem alguma... Pelo contrário. É. Pelo contrário. Por ser um trabalho diferente do que vinha sendo feito, as pessoas admiram. Isso é muito bacana porque me dá esse incentivo para continuar e intensificar cada vez mais. Porque é um trabalho muito pautado por depoimentos orais. E aí essa necessidade, né, de estar sempre em contato com as pessoas e ouvindo as recordações que elas têm. Então, justamente É um por trabalho jornalístico histórico, né? Uma Mas coisa... é justamente por isso que eu perguntei para ela se o petropolitano conhece a sua própria história. Porque eu já ouvi várias vezes pessoas falando sobre a Bauer, por exemplo, né, um evento que todo mundo conhece, mas que não sabe de fato o porquê, o que acontece, né, ou o centro histórico, determinados pontos turísticos, né, como surgiram. E
Por isso que eu tô te perguntando, o Politano conhece, de fato, ou está começando a conhecer agora, né? Porque agora a gente tem mais acesso à informação, internet e tudo mais. Às vezes ainda gera uma certa confusão, né? Às vezes a pessoa acha que é uma informação, e aí você vem e desmente, explica o que de fato aconteceu. Isso acaba que essas histórias, né, essas lendas também fazem parte do imaginário popular. Então, já ouvi uma história de que, por exemplo, no Palácio Rio Negro, foi um dos temas da minha parceria com a UERJ, que teria um túnel de escapatória para os presidentes em caso de ataque. Eu não sei se vocês conheciam essa história. Aos fundos do palácio tem uma fonte, que é uma fonte de água milagrosa, inclusive. Isso tudo tá lá na página, gente. Isso. Que isso? Fonte... Tem que ir lá pegar uma e encher a garrafa amanhã. Isso tudo tá lá na página. E aí, do lado dessa fonte de água tem o que seria um túnel, que muitos dizem que sairia na 16 de março. E aí faz todo sentido, porque era a residência dos presidentes. Caso houvesse um ataque, eles sairiam pelos fundos, lá na outra rua, e poderiam ir embora. E aí eu entrei no túnel, mas o túnel não tinha profundidade suficiente para sair na 16 de março. Então, ou ele foi tampado, ou nunca existiu e acabou sendo um imaginário popular. Mas isso também é história, porque é uma lenda que circula. E o legal é isso, a gente poder estar nos lugares e dividir isso com as pessoas. Porque não é todo mundo que vai ter a oportunidade de entrar no túnel. Então, se eu entrei, eu registro e mostro para as pessoas. Não, isso é bacana, que te dá, assim, conteúdo até para... Vivências. E para criar outros conteúdos, né? O pessoal que é de cinema, pega umas histórias, assim, né, do que você relata, né? Fica bem bacana. Muito bacana, muito bacana. E aí, assim, na Praça Dom Pedro, tem ali, não sei se vocês lembram, aquele banheiro por trás da fonte d'água. Muita gente usou aquele banheiro. E eu fui em busca de por que ele foi construído. E tem muita informação, quanto mais remoto mais difícil é a gente conseguir um depoimento. Consegui muito relato de gente que usou o banheiro. Uns gostavam, outros não, mas eu não consegui entender o porquê dele ter sido construído. Mas é bem antigo, assim, remete a 1890, por aí. Talvez um pouquinho antes. E isso é legal porque a gente começa a estudar Petrópolis e o contexto que ela via naquela época. Então, muito nos tempos bem remotos, dificilmente eram construídos banheiros dentro das residências. Os banheiros eram do lado de fora. E as pessoas tinham essa impressão de ser algo impuro para estar dentro das residências. Então, a gente começa a entender a mente dos moradores naquela época, o porquê das coisas terem acontecido daquela forma. Então, no próprio comércio, alfaiataria. Por que as pessoas se vestiam tão bem? Petrópolis era a capital do estado. Tinha presença de pessoas... Polo têxtil também, né? Polo têxtil. Por que foram construídas essas casas? Era uma vila operária. E isso tudo a gente começa a traçar. Então, aos pouquinhos eu estou reunindo essas informações. Em 2 anos de coluna aos domingos foram mais 130 matérias. Puxa. E aí aos poucos eu estou construindo também um acervo de matérias do comércio ativo. E tenho muita intenção de fazer também uma pesquisa mais aprofundada sobre indústrias, porque é um tema de grande interesse meu. Tem muitas grandes empresas, né, que se estabeleceram aqui. Umas continuam ainda, né? Outras não. Das extintas, eu falei da Moageira, na Barão do Rio Branco, que é por isso, inclusive, que muita gente se refere a um trecho da Barão como Moageira. E as pessoas não sabiam disso. E a própria fábrica Dona Isabel no Morém, que também era uma potência. E as fábricas têm, assim, a gente pensa, se uma loja com 30 funcionários já tem tanta história, imagina uma fábrica. Puxa, cada um tem uma vivência. E cada funcionário sempre tem uma história, né? Isso que é legal, que você vai, alguém te indica, eu conheço fulano, e aí você vai para aquela pessoa, ela te dá uma história, aí você já tem conteúdo. E assim, a internet colaborou muito para essas pesquisas, porque eu consigo reter esses comentários. Então, existem algumas comunidades, alguns grupos em que eu lanço um tema e as pessoas começam a dividir as lembranças. E a partir das histórias que elas contam, eu acabo filtrando os comentários e entrando em contato com essas pessoas. Então, às vezes, são histórias simples, mas que acabam desenvolvendo toda uma história em cima daquilo. Então, você aí que está em casa nos acompanhando, quiser mandar uma história para Carolina, coloca na tela, por gentileza, aí o Petrópolis sob lente, né? Isso mesmo. No Facebook, quem quiser entrar em contato direto na minha conta é Carolina Freitas, o meu perfil. E tem também o site que é Petrópolis sob lente com e-mail, porque às vezes a pessoa quer escrever uma história mais extensa e tem esse espaço também.
E Bacana. você adota aqui uma linguagem muito acessível, né? Não é uma linguagem só para pesquisador, todo mundo consegue... Isso que é bacana. Eu tô vendo aqui, tô encantada aqui, Doces Guerra. Doces Guerra. Gente, muitas memórias. A ideia das matérias é ser esse ambiente de realmente de segurança, de acolhimento. Então, eu tenho até uma colega da família que à noite lia uma matéria por dia, né? Que legal. Antes de dormir. Porque é uma matéria curtinha, você lê, relaxa antes de dormir. E tem essa linguagem bem... É uma prosa poética. E o livro, onde as pessoas podem encontrar o livro? A versão impressa, ela esgotou. Esgotou. Mas Que bom. grande parte dessas Parabéns. matérias, elas estão disponíveis, na verdade todas elas estão disponíveis no site. Então a pessoa pode fazer a busca ali, tem uma abazinha de comércio, a pessoa pode navegar por ela e ler aos poucos, porque é o mesmo conteúdo do livro. E assim que sai o segundo, eu vou avisar. Vai vir aqui para falar Vou também. pra Por favor, divulgar. por favor. E quando tiver novidade também, Também. né, já tem alguma coisa além da segunda edição? Já Ainda não, É? ainda não. Eu Como é tô que tá? bastante focada nessa parceria com a UERJ, Uhum. que são publicações mensais sobre o patrimônio. E assim, eu estou curtindo muito porque eu posso visitar lugares que eu não conhecia antes. Então, ou revisitar, como é o caso do Cinema Petrópolis, porque ele fechou tem 26 anos. E aí eu visitei lá dentro, já conhecia, mas pude ir com outro olhar, assim, mais voltado para a arquitetura, para a construção em si. E é legal para as pessoas poderem relembrar esses lugares e visualizarem, né? Isso É eu acho verdade. muito bacana. Então, são várias formas de narrativa que eu tenho empregado, narrativa escrita, audiovisual. Isso é legal porque vai agregando. E informa de todos os... Isso, atrai pessoas que de repente Gosta de escrita, quem gosta Isso, de mais isso visual, mesmo. né? É, Bacana, Carolina. Parabéns, né? Encantador. Pri? Parabéns pelo seu trabalho. obrigada. Infelizmente, o nosso tempo já está, né? Terminando. Infelizmente, porque tem prosa que... Dá. A gente, Né? se abrir o livro dela aqui, a gente começa a falar aqui coisas da cidade. Não, eu tô trazendo olhando, assim, lembranças cada vez que pra eu gente. abro é uma memória Abre uma diferente. janelinha. Musical, É, assim, musical, gente. que era uma emissora de rádio também. Né? Lembra do É, meu a irmão, difusora. nossa. Encantador. Enfim, Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E quando tiver a novidade aí, conta com a gente aqui, né, Preta Saturnália, Sim, foi um pra gente prazer. estar divulgando. Pode deixar. E é isso. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de dividir aqui um pouquinho dessas Legal. pesquisas. Parabéns pelo teu trabalho, pelos teus trabalhos, né, Preta? Os trabalhos. Ela é polivalente, vamos dizer assim. E queremos agradecer a vocês que nos acompanharam aqui pela TVC. Até semana que vem. Semana que vem, episódio 84. E fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.